Mouse Sleep ou Sacrifício de Torre, vocês decidem. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre o xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal, então se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário. Hoje jogando contra o Verne Equinox, 1143 de rating da Indonésia. E hoje estamos com as peças brancas. Vamos começar aqui com o peão do rei E4 e vamos ver o que conseguimos hoje, se conseguimos fazer uma boa partida também. Ele respondeu ali com o peão do rei E5. Vamos desenvolver o nosso cavalo, atacando o peão dele e indo para uma italiana aqui, que eu acho que tem sido a abertura que tem dado um pouquinho mais certo pra gente. Não tão certo assim, nem tanto mais certo, mas um pouquinho mais certo também. A gente pode já avançar acho que aqui na parte central. Vamos direto pra essa aqui, né? Tentar dominar o centro, romper o centro ali, romper algumas linhas. Vamos ver o que ele vai ter preparado pra gente aqui. Tomou ali com o peão, a gente tomou de volta com o cavalo. A gente pode já pensar em desenvolver o cavalo, fazer um rock aqui de repente. Ok, vamos ver. Ele desenvolveu a dama dele, talvez de olho aqui nessa casa. Talvez pensando já em um ataque mais forte ali. Vamos pensar o seguinte aqui. Vamos deixar por enquanto esse cavalo aqui. Se a gente fizer o rock, ele captura ali. A gente pode vir pra cá também. Fazer trocas, né? A gente pode trocar, ele vai capturar de volta aqui. Vai estar atacando nosso bispo, a gente pode vir pra cá defendendo as duas peças. Vamos tentar esse aqui então. Capturando aqui, trocando os cavalos. A gente desenvolve o nosso cavalo aqui, protege o bispo, protege o nosso peão também. Já vamos pensar num rock pra tentar botar o rei em segurança. Ele atacou o nosso cavalo agora. Ok, atacou o nosso cavalo agora. Vamos fazer assim, simplesmente bloquear aqui, atacar o bispo dele também. Seguir o desenvolvimento das demais peças, de repente botando já o nosso querido rei em segurança. A gente pode vir aqui com a dama também atacar, né? Vamos botar o rei em segurança primeiro. De repente avançar aqui com a daminha F3. Certo, 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 certo. Aproveitar e atacar o bispo dele. O cavalo está protegendo ainda aqui. Talvez ele queira atacar o cavalo para trocar, para de repente pegar o bispo também. Mas agora, se ele capturar o cavalo, a gente está entrando aqui forte com a dama em F7. Quase um checkmate. Ele deve ter que recorrer o rei para cá, de repente, aqui para casa de D8. E depois a gente pode simplesmente avançar com um checkmate. Checkmate. Certo. Ele avançou para lá. Protegeu aqui o bispo dele. O que a gente pode pensar em fazer? Eu vou trazer a torre para cá. Por enquanto. Botar na mesma coluna do rei. Pensar em de repente avançar aqui também o peão central ali, né? Vamos ver, galera. Se a gente ganhar aí, são mais 8 pontinhos. Um empate, costumeiramente, 0 pontinhos aí. Uma derrota, menos 8. E hoje a gente está jogando com 1143 de rating aqui. Legal, legal, legal. Vamos ver o que ele vai trazer aqui. A gente pode vir pra cá, atacar a dama dele. Ele propôs uma troca de damas aqui, na verdade, né? Acho que até tô... Vou capturar aqui a dama dele. Depois a gente pega de volta aqui esse bispo. Ele pode fazer o rock lá agora e a gente pode seguir aqui desenvolvendo um pouco mais as peças. Vamos atacar o cavalo dele também. De repente já pensar em dar um espaço. A gente está com um peão meio que cravado aqui. Ele seguiu atacando ali. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Vamos atacar o cavalo dele aqui também. Perseguir esse cavalinho, aqui ele não pode ir, não, não, acho que aqui ele ficou sem casa, né?
Ele pode capturar aqui, a gente captura com o rei simplesmente. Tá bom. A gente pode capturar esse até, né? Se a gente capturar esse aqui, o cavalo... Vamos capturar o cavalo, então. Não vamos ficar perdendo tanto tempo assim aqui. Vamos capturar aqui também. Tentar simplificar aqui algumas peças. Já vou trazer a torre aqui para atacar o bispo dele também. Tentar dobrar essas torres talvez aqui. A gente está com uma pequena vantagem aqui, mas é uma vantagem bem pequenininha mesmo. Vou trazer agora para cá. Continuamos atacando o bispo dele. Vamos ver se ele vai querer fazer algumas trocas. Talvez começar a avançar um pouco mais esses peões aqui na ala da dama, né? Beleza. Trouxe lá. Vamos começar a avançar outro peão. De repente trazer uma torre aqui para uma coluna um pouco mais aberta. Por enquanto essa torre dele não pode se mexer. Ah, agora pode, né? Adicionar uma proteção aqui com esse bispo, ele pode sim. Pode se mexer. Vamos atrás dos outros peões dele ali. Talvez botar o bispo aqui pra gente já forçar um pouquinho mais também aquela entrada ali. Faz assim, vamos vir pra cá. Forçar esse peão aqui, ameaçar um pouquinho mais ele, peão de B7. Trazer a nossa torre para uma coluna um pouco mais aberta. Bispo de casas claras do lado dele. Ok. Aqui eu ainda não vou querer trocar. Acho que eu vou fazer por enquanto vai ser ameaçar mesmo. Vou ameaçar aqui. Se ele quiser trocar, a gente pega aqui, mas eu não queria capturar ele ainda para não deixar ele com esse domínio dessa coluna. Ah, aqui foi um erro, né? Vamos ver, foi um erro? Acho que aqui foi um erro, hein? Vamos capturar aqui. Ele acabou abandonando. Acho que foi uma gafe ali, um mouse sleep, alguma coisa. Acabou abandonando, mas conseguimos então aí mais uma vitória. Chegando a 1151 pontos de rating e bora pra revisão pra ver como é que foi. Beleza, galera, começando a revisão aqui, tivemos uma boa partida, finalmente, depois de um bom tempo aí, conseguimos 85,8% de precisão, foi uma boa precisão. O nosso adversário jogou aí com 72,8% de precisão. Não cometemos nenhuma gafe, nenhuma chance perdida e nenhum erro, tivemos 7 dos melhores lances e 2 lances excelentes nessa partida. Nosso adversário cometeu uma gafe, nenhuma chance perdida e 2 erros. Teve 2 dos melhores lances e um lance excelente nesta partida. Olhando o gráfico aqui, a gente nunca teve pior, a gente sempre conseguiu ir aos poucos melhorando aqui. E possivelmente aqui na gafe do adversário, talvez aqui no final, um pouquinho mais pro final ali, não foi na entrega da torre, né? Porque a entrega da torre foi um pouco mais pro final do jogo. Mas na gafe do adversário a gente soube aproveitar aqui e conseguiu uma boa vantagem, talvez uma vantagem vencedora ali mais para o final da partida. E vamos ver aqui a análise da estimativa de força, né? Estimativa aqui para essa partida específica. Jogamos aí para 1550 de rating, foi uma boa partida mesmo, a gente jogou com um rating bem acima do nosso rating atual. O nosso adversário jogou para 1150, mais ou menos o rating que ele tá também ali. E a nossa abertura foi com 98,7% de precisão e o meio de jogo com 82,4%. Foram boas, acho que boas. Tanto a abertura quanto o meio de jogo foram boas precisões aqui. O nosso adversário jogou uma abertura com 86,1% de precisão e um meio de jogo com 69,1% de precisão. E bora pro lance a lance para ver como é que foi. A gente começou aqui com o peão do rei E4. Ele seguiu desenvolvendo ali o peão do rei E5. A gente desenvolveu o nosso cavalo em F3. Ele trouxe o cavalo dele ali para C6. A gente desenvolveu o nosso bispo indo para uma italiana. Ele desenvolveu o peão dele lá em H6 e a gente foi direto rompante com o nosso peão direto ao centro, tentando romper o centro ali. Ele capturou, a gente capturou de volta. Ele desenvolveu a dama dele, aqui já foi uma imprecisão. Deixou a gente aí com 19 pontos de vantagem, segundo a análise dos computadores. A gente optou por fazer a troca e aqui não era a melhor jogada, segundo os computadores. A melhor jogada seria a gente ter ido com o cavalo, tirado o cavalo do ataque da dama ali e do cavalo dele também, mas avançado o cavalo para o posto de B5. A gente optou por fazer nessa troca. Ele capturou com a dama e a gente desenvolveu o nosso cavalo com a ideia de adicionar uma proteção ao bispo e ao nosso peão, que os dois estão atacados pela dama aqui dele agora, né? Isso nos deixou aí com uma vantagem de 75%, então a gente acabou perdendo um pouquinho essa vantagem que a gente tinha inicialmente.
Ele seguiu desenvolvendo o Bispo de Casas Escuras dele, cravando o nosso cavalo, aqui nosso cavalo cravado, com isso possibilitando de repente uma captura deste bispo também. A gente protegeu ele com um avanço de peão em C3, ele recuou o bispo dele então para D6 ali, tirou o bispo desse ataque que estava acontecendo, depois que a gente avançou o peão ali. E aqui a gente fez o roque, não era a melhor jogada, segundo os computadores a melhor jogada já era a gente ter avançado com a dama aqui para H5, pensando de repente em reforçar um ataque ali na casa de F7. Ele trouxe o bispo dele então atacando mais uma vez o nosso cavalo e aqui a gente decidiu vir com a dama, agora sim, com a ideia de não permitir esse ataque. Caso ele capture com o nosso cavalo com o bispo dele aqui de Casas Escuras, a gente está com um ataque bem forte em F7, possivelmente com uma sequência de mate. Ele acabou trazendo a dama dele agora sim, protegendo esse bispo. A gente seguiu trazendo a nossa torre também para casa, para a coluna E aqui, para deixar ele na mesma coluna do rei e também proteger um pouquinho mais o peão, permitir esse avanço desse peão. Ele capturou o nosso cavalo, a gente capturou a dama, ele capturou a nossa dama e a gente capturou aqui o bispo dele. E com isso a gente acabou ficando com mesma quantidade de materiais. Achei até que a gente estava com um pouquinho de material a mais. Mas aqui a gente está com 1.22 pontos de vantagem, o jogo está mais ou menos parelho ainda. Ele fez o roque, a gente avançou com o nosso peão atacando o cavalo dele. E ele tirou o cavalo dele, aqui foi a gafe dele, porque esse cavalo não tem mais volta. Então a gente conseguiu, depois de avançar aqui com o nosso peão, capturar esse cavalo dele, fazendo algumas trocas. E com isso a gente estava com uma vantagem já de 2 pontos de material, uma qualidade a mais aí. Neste caso, né? Um par de peões, um par de torres contra um par de torres e um bispo. Aliás, um par de bispos e um par de torres contra um par de torres e um bispo ali no jogo. A gente já continua avançando a nossa torre, indo para cima do bispo dele aqui, tentando capturar. Começamos a avançar também ali na ala da dama, tentando avançar um pouco mais, abrir um pouco mais o jogo. A gente está com um par de bispos. A gente avançou nosso bispo aqui para casa de D5 com a ideia de já atacar aqui o bispo, o peão em B7 dele. Ele avançou com o peão, então não permitindo esse ataque. Aqui a gente trouxe a nossa torre para E1 com a ideia de botar ela numa coluna aberta. Ele trouxe a torre dele também ali para E8, talvez oferecendo uma troca de torres. A gente não aceitou neste momento, porque se a gente aceita e troca aqui, ele captura de volta com a torre dele e acaba deixando, tendo domínio dessa coluna aberta. Essa foi a ideia, pelo menos. E aqui, possivelmente um mouse sleep, não tenho certeza, mas ele avançou com a torre, nem chegou a capturar, não fez nada, só deixou ela aqui, abandonou ela aqui na casa de 2, então acredito que tenha sido um mouse sleep, mas acontece em partida online, já aconteceu com a gente outras vezes. A gente tem que conviver com isso, né? Acontece de vez em quando. A gente capturou e nesse momento nosso adversário acabou abandonando a partida porque entendeu que não dava mais, já estava agora com bastante material a menos. A gente estava com 7 pontos a mais de material, uma bastante qualidade a mais. Ele está com uma torre e um bispo contra 2 torres e 2 bispos. Ele não tem nesse momento como recuperar material imediatamente, então não foi uma troca que foi feita. Um sacrifício? Acho que não também, mais para um erro ali, mas acontece, né? E com isso conseguimos então mais uma vitória, galera, mas mais importante que isso, hoje foi um bom jogo, 85,8% de precisão, foi bem legal aí, com uma estimativa de força de 1550, bem acima da nossa rating atual, e conseguimos então essa vitória aí que nos levou a 1151 pontos de rate. Por hoje era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima.